ser polonês, para mim, é justamente estar imerso nessa cultura, né? A gente tem uma parte aqui do sul que tem essa cultura muito forte por causa de São Mateus. Então, isso faz ser polonesa. É um pouco da minha essência, é um pouco do que faz ser o que eu sou hoje em dia, é por eu ser descendente polonês. Polônia, ela me lembra aquela vozinha querida que conta boa história, que faz uma comidinha gostosa, né, que relembra o tempo da infância. Uma cultura de uma tradição de um povo esforçado. Tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção, é perceber que mais de 100 anos depois do processo de imigração para o Brasil, a gente percebe aí, principalmente em São Mateus do Sul, mas em outras colônias polonesas também, a gente percebe que tem uma influência muito forte em vários aspectos da cultura, das tradições, das festas. E inicialmente eu me questionava por que as pessoas mantêm essa tradição, né? O que faz com que elas, passadas tantas gerações, ainda se conectem com a Polônia. Então esse foi o início da pesquisa. Na ocasião pesquisei lá 3 gerações e 2 famílias diferentes, e eu percebi que a identidade polonesa era construída muito por meio da religião, da família, da língua, das relações dentro da comunidade ali, e tudo isso permeado pelos meios de comunicação, que é claro que a gente precisa considerar que na nossa sociedade tudo vai ser permeado pelos meios de comunicação. Só que ao fazer a pesquisa com essas famílias e observar diferentes gerações dessas famílias, eu percebi também que com jovens eram outros processos, era outra coisa, era outra forma de se conectar com a Polônia. E aí começou a me surgir a curiosidade de entender, afinal de contas, se ainda faz sentido essa identidade polonesa para os jovens, o que representa para eles ser polonês e como que eles vivenciam isso hoje, né? Como que eles vivenciam tanto esse contato com a cultura, mas ao mesmo tempo com a própria identidade juvenil. Somos quase 50 milhões de jovens no país e é possível dizer que nunca tivemos tantos jovens assim na população. Tampouco teremos um percentual tão grande nessa faixa etária daqui para frente. Esse é um daqueles momentos únicos para compreender os desafios e as oportunidades que as juventudes reservam ao país. Juventude também é sinônimo de diversidade. Ser jovem tem um significado diferente para cada uma dessas 50 milhões de pessoas e também é muito distinto do que foi para nossos pais ou avós. A busca por compreender como os jovens descendentes de poloneses vivenciam a sua identidade cultural no contexto de intensa transformação da nossa sociedade motivou o desenvolvimento de uma pesquisa de doutorado, cujos resultados são abordados aqui. Então, vamos entender esses jovens que vivem entre a tradição e as novas conexões contemporâneas, que incluem a língua, a culinária e a dança, como no caso do grupo Karolinka, de São Mateus do Sul. Meu contato com a Polônia hoje é através da língua, né? Meu pai fala com a minha avó em polonês, meus tios todos, e participando do grupo folclórico Karolinka, eu venho aqui todo sábado, eu danço, as músicas, as danças polonesas, né? As músicas, principalmente, e a comida, sim, que é minha comida preferida, comida polonesa, pierogi, gosto muito de bigos, que sopa de beterraba, então. Eu acredito que é um pouco diferente pelo simples fato que muitos deles já se foram e que meus pais estão aqui, eles nunca foram para lá. Então talvez a visão que eu tenho é diferente pelo simples fato de eu ter ido, mas é muito semelhante ao mesmo tempo, porque a cultura mudou muito pouco. Principalmente a parte de coisas que eles lembram de que foi passado para eles. Eu gosto bastante de estudar a história da Polônia, da vida dos meus antepassados, esse tipo de coisa. Principalmente a dificuldade que eles tiveram que passar, o trabalho duro, que a minha família ainda herda um pouco deles. Meus pais falaram bastante dos meus avós que eles, apesar de colher, ter bastante terreno, bastante razoavelmente, eles não tinham qualidade quase nenhuma de vida. Mas o meu principal contato é por meio da dança. Porque a partir da dança que surgiu o interesse por conhecer mais a Polônia. Porque antes eu sabia, o que eu sabia da Polônia era o comum para mim. Era tipo assim, a minha família é assim.
Mas quando a gente é criança, a gente não sabe distinguir se isso é por conta da Polônia ou não. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a entender que é por conta da nossa cultura, de origem polonesa. E depois de entrar no grupo, isso trouxe mais uma curiosidade ali, né? Então, desde pequena, eu tive um contato com, seja um Dzień-dobry, que é bom dia, seja um gímino, quando está muito frio. Então, o meu avô, a mãe dele só falava polonês, o meu pai, a avó dele também só falava polonês. Então, eles sabiam algumas coisas e acabavam trazendo alguma linguagem para o meu dia a dia, né? Eu fico muito feliz, principalmente pela minha profissão, né? Eu sou jornalista aqui da cidade, né? Trabalho na rádio, que foi a primeira rádio aqui de São Mateus. Então, a gente sempre tenta colocar um pouquinho sobre a cultura polonesa, principalmente no mês polonês. A gente sabe que tem ainda muito forte a questão religiosa, então tem a oração da Ave Maria em polonês, que acontece uma vez no mês, dia 26. Também eu fico muito feliz no sentido de acompanhar sempre os eventos que acontecem do Grupo Karolinka, seja apresentação de dança, seja a vinda, né, de grupos musicais aqui para São Mateus. Eu fico muito feliz pelo reconhecimento, sabe? Porque acho que precisa desse pertencimento. Então, eu comecei no Karolinka quando criança, quando eu participei do grupo infantil, eu tinha 7 para 8 anos de idade. E continuei como dançarina até há pouco tempo atrás, quando eu assumi a parte dos ensaios, né? Eu hoje assumi o grupo adulto, então eu sou responsável pelos ensaios. O Karolinka ele é muito importante para a preservação, manutenção e divulgação da cultura polonesa aqui em São Mateus. Então eu vejo que existem muitas formas distintas de vivenciar essa polonidade, né, de ser polonês e ser polaco. E acho que entrevistando jovens, pesquisando as histórias dos jovens, isso fica muito mais forte. Porque se, por exemplo, na geração dos meus avós, tinham algumas tradições muito fechadas ali, eram aquelas comidas polonesas específicas, eram as cerimônias religiosas, que eram muito tradicionais, era repetir aqueles passos trazidos pelos antepassados, né? Então, procurar manter aquelas tradições. E hoje, eu sinto isso na minha geração e eu percebo também com os jovens da pesquisa que não é mais só dessa forma. Existem múltiplas formas de vivenciar o que é ser polonês, né? Então, o que é ser polonês para mim está muito relacionado com essa busca pela pesquisa, pela busca do conhecimento, mas para outros jovens pode ser outra coisa completamente distinta, e isso que é o mais interessante. Isso se conecta também com a ideia do que é ser jovem, porque o que é ser jovem para mim, na minha época da juventude, é muito diferente do que foi ser jovem na época dos meus pais, dos meus avós, e é muito diferente também do que é ser jovem para gerações um pouco mais novas, né? Então, é bem importante que quando a gente pensa na juventude, a gente não pode pensar só o que era a juventude na minha época. A gente precisa pensar o que é a juventude hoje. Isso é muito desafiador, né? Desde quando os poloneses migraram para o Brasil há cerca de 130 anos, muitas transformações aconteceram. Entre as mais marcantes, sem dúvidas, estão as tecnológicas. Foi ela responsável por modificar a conexão dos descendentes com a cultura de origem e seus antepassados. É através dessas novas possibilidades que é possível mantê-los próximos de seu país de origem, além de compartilhar suas vivências que proporcionam novas conexões. Então, a gente pode falar que hoje os jovens descendentes de poloneses, eles buscam sim uma conexão com a Polônia. Então, se inicialmente eu tinha essa dúvida se fazia sentido pensar nessa identidade para os jovens, eu posso dizer que sim. Existe um desejo de se conectar e de pertencer a uma comunidade polonesa mundial, né? Fazer parte disso. Só que isso acontece de uma forma muito diferente do que era com as gerações anteriores. Então, se antes a gente conseguia perceber essas marcas em alguns espaços principais, hoje já é muito mais difuso, muito mais diversificado. Então, para pensar a identidade polono-brasileira dos jovens hoje, eu penso em duas linhas diferentes, né? Primeiro, a ideia de que são múltiplas temporalidades. O que isso significa? Que os jovens se conectam tanto com a Polônia de ontem, né, lá de 1890, com aquela ideia da tradição que foi passada de geração para geração, essa história que foi sendo construída ali e mantida através dos anos,
mas eles também se conectam com a Polônia de hoje. Então é uma facilidade de saber informações sobre o país, coisas que antes era muito difícil, né? Então, saber informações sobre o país, mesmo os jovens que dançam no grupo folclórico, que representam essa coisa mais tradicional, eles têm contato com a Polônia de hoje porque eles têm amigos que dançam em outros grupos, amigos que dançam na Polônia, eventualmente têm oportunidade de ir para lá. E além disso, tem uma questão que essa geração é muito marcada por múltiplas conexões. Então a gente tem uma facilidade muito maior de comunicação hoje em dia, que faz com que também tudo seja mais rápido, que as distâncias pareçam mais curtas. Então, tudo é muito mais diversificado. A gente não tem uma única narrativa para contar o que é ser polonês, mas a gente tem múltiplas conexões e que cada jovem pode conectar de acordo com aquilo que faz sentido para ele. Eu não posso mais chegar com uma resposta pronta do que é se conectar e o que é ser polonês. Através da interação com pessoas do outro lado do Atlântico, ou mesmo com a possibilidade de acessar notícias e adquirir mais conhecimento sobre a cultura dos ancestrais, a conexão por meio da tecnologia desperta o sentimento de pertencimento, que está vinculado com a concepção de cidadania. Os jovens de hoje relatam uma preocupação com o respeito à diversidade e com a garantia de um mundo menos desigual. Além disso, demonstram também novas preocupações do mundo moderno, ligadas principalmente às oportunidades da sua geração, que para eles é bem diferente do que viveram seus antepassados. E hoje em dia, celular, tecnologia está muito avançada, né? E só que eu percebo que essa questão tecnológica acaba deixando a gente muito ansioso, às vezes acaba afastando a gente da nossa família, de ouvir uma história, como eu falei, né, desde o início, uma história da avó, a história da bisavó. Às vezes, para a gente estar tão conectado, estar tão em rede social, a gente acaba se afastando disso. Acaba, às vezes, deixando de ouvir uma história de um familiar por estar sempre conectado. Então, a gente tem que saber usar com inteligência a rede social que tem para nós. Né? No caso da Polônia, pesquisar mais sobre a tecnologia, ela vai nos permitir encontrar rede social, jornais de comunicação de lá, para entender como que é lá. Então, os jovens, hoje em dia, eu percebo que eles estão vivendo com a tecnologia, mas chegou tudo tão rápido, a gente está entendendo tudo tão rápido, que a gente tem que aprender a lidar, usar para o bem, usar mais para o conhecimento e saber o tempo de parar, sabe? De parar para ouvir uma história, de parar para você pesquisar algo realmente que vai mudar a sua vida, algo nesse sentido, assim. Eu vejo como algo bom, que vai modernizar a humanidade, vai trazer coisas boas e coisas ruins para a questão. Principalmente coisa ruim de mentira, vai poder falsificar mais coisa, vai poder facilitar para a pessoa poder fazer vírus, esse tipo de coisa, né, questão da internet. Provavelmente que se meus antepassados viessem e verem, eles não teriam mais contato nenhum com a Polônia hoje em dia. Eu ainda tenho algum contato com as pessoas de lá. Eu acho que muda pro positivo, sabe? Porque como a gente tem tudo na palma da mão, você acaba conhecendo mais, você acaba, às vezes, algo que você imaginava que era de um jeito, você acaba pesquisando de outro. Então, isso eu vejo que não tem limites de fronteira, um celular, uma rede social. Então, é bem legal, sabe? Eu acho que isso, mesmo eles estando longe, aproxima a tecnologia dessa forma. Para minha geração, eu acho que o mais difícil é se consolidar. Por exemplo, muito antigamente, assim, uns 40 anos atrás, para o meu pai e para minha mãe era muito mais fácil comprar um terreno, né? Fazer uma casa, comprar um carro. Hoje, para nós, é muito mais difícil você ir lá e conseguir comprar um terreno. E essa eu acho que é a dificuldade da nossa geração, sabe? Você, vencer financeiramente. Hoje em dia, na questão profissional, não é você simplesmente ter uma faculdade, não vai ser você um bom profissional ou uma pessoa diferente. Porque hoje em dia, muitas pessoas têm acesso à educação, então isso é muito comum as pessoas terem faculdade. Você falar simplesmente o inglês não é uma coisa extraordinária, isso é uma coisa básica hoje em dia. Você tem que ter uma segunda, terceira, quarta língua e ter mais estudo, mais pós, especializações, enfim. Eu acho muita dedicação. As pessoas às vezes não são acostumadas, eu vou fazer a faculdade ali, mas para você, na carreira profissional, para você se consolidar, exige muita dedicação, né? Acaba não tendo, e mesmo assim ainda não existe a tal valorização por você ter escutado estudo. Acho
principalmente isso para mim é o que impacta assim na minha vida, né? Ser jovem é buscar conhecimento, principalmente agora. Conhecimento é uma coisa que agrega na nossa vida ao todo. A gente vai levar isso para quando a gente tiver filhos, netos. Eu tento aproveitar bastante tempo com minha família, com meus pais, tentar aprender mais coisas, que quanto mais jovem eu acredito que se aprende as coisas mais rápido. É muito importante que a gente busque olhar para esses jovens e compreender esses jovens, porque afinal de contas não é clichê, né? Mas a gente pensar no futuro do país, no futuro da sociedade, é pensar também nas juventudes, né? E aí a gente está falando de uma geração que enfrenta inúmeros desafios, que tem preocupação muito grande com o trabalho, com saúde mental, uma questão que aparece com bastante força, em como vai se relacionar com a tecnologia, principalmente com o crescimento da inteligência artificial. E é uma geração também que tem muita preocupação com a própria transformação do mundo. Ao mesmo tempo que eles percebem a relação tecnológica, muitas vezes, de um ponto de vista positivo, eles também demonstram uma preocupação de como vai ser a sociedade a partir dessas transformações. Mas é importante que, de modo geral, a gente busque perceber os valores culturais que são cultivados por esses jovens. Porque muitas vezes a gente pode ter uma visão errônea de que a gente está vivendo uma juventude ou gerações mais jovens com menos valores, mas quem traz essa ideia normalmente tem uma visão limitada do que é ser jovem. Então a gente precisa realmente reconhecer esses valores e buscar entender como que esses jovens se conectam e a importância da tradição na vivência deles, como que isso ajuda eles a perceberem quem eles são e qual o papel deles no mundo. As transformações culturais vividas em sociedade dão novos significados ao que é ser jovem e também ao que é ser polonês. Os avós de Tiago, por exemplo, ainda guardam na memória a imagem de uma Polônia de outra época e a sensação de um povo que saiu do país de origem em um cenário de guerra, em busca de novas terras onde pudessem cultivar a esperança de um futuro melhor. Os meus avós, eles têm bastante receio da Polônia, que eles acreditam que a qualquer momento ela vai ser invadida de volta. Aí eles têm bastante medo dessa questão, principalmente quando eu falo que eu vou para a Polônia, eles têm medo disso. Aí eu já tenho um pouco visão diferente disso. Principalmente acho que se voltar mais ainda meu bisavó, meus tataravó, provavelmente é muito maior o medo ainda da Polônia de eles terem que voltar para lá. Eles vieram ainda antes da Segunda Guerra. Então eles já vieram vendo as guerras, tragédias disso. Aí eles já vieram com pouca coisa, vieram pobres para o Brasil. Aí tiveram uma vida dura aqui, ainda mais eles começaram a ler o jornal, provavelmente, viram que estava pior ainda a situação na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Aí eles provavelmente criaram um medo muito grande de voltar para a Europa, esse tipo de questão. Uma perspectiva muito diferente daqueles, principalmente os mais jovens, que buscam se aproximar do país e manter vivas as tradições, assim como as memórias que foram construídas e preservadas pelos familiares. Aqui, a gente também está aprendendo coisas novas, muito constantemente. Então, por exemplo, eu estou aqui imerso na cultura polonesa, mas é muito comum a gente viajar para o Rio Grande do Sul, então a gente tem contato com para dançar. Né? A gente vai lá apresentar a cultura polonesa lá no Rio Grande do Sul, só que lá você acaba conhecendo a cultura gaúcha, a cultura ucraniana, que a gente não tem muito contato, né? Cultura alemã. Então você vai conhecendo muitas coisas de fora também do polonês, porque tem muito essa relação de amizade, sabe, entre as diferentes culturas, assim. Então, por exemplo, se eu for hoje conhecer, por exemplo, um grupo ucraniano em Curitiba, eu vou ser muito bem recebido lá e sempre vou estar conhecendo. É uma curiosidade que eu acho que quem dança no folclore tem essa curiosidade. Então você sempre está conhecendo algo novo, sabe? Você conhece outros lugares, conhece outros sotaques, sabe? Em 2019 a gente foi para a Polônia com um grupo e isso foi uma experiência que agregou tanto na minha vida que me traz essa sensação de pertencimento. Vivenciar tanta cultura, tantas coisas que desabrocham um olhar diferente para a cultura polonesa em próprio São Mateus do Sul. Toda a parte de eu ter conhecido pessoas novas, cultura, a dança, ter dançado, comida típica direto de lá, agrega no meu futuro como a cultura polonesa. Então, por exemplo, minha primeira viagem internacional foi com o grupo, que eu fui para a Polônia, lá conheci muitas cidades novas. Foi uma coisa muito diferente para mim, né? Então, eu não tinha essa noção quando eu fui para lá. Para mim foi algo muito novo, assim, sabe? Então foi ótimo. A gente sempre está tentando entrar em contato com essa cultura, né?
Então, para nós acaba sendo mais comum. E, por exemplo, um brasileiro que mora na Polônia, um polonês, né, que mora no Brasil, por exemplo, que estudou as duas culturas também, não tem esse estranhamento. Da mesma maneira eu me sinto como, por exemplo, parece que eu morei já na Polônia, de tanto que eu ouvi falar, escutei, estudei, parece que se eu for na Polônia eu vou me sentir em casa, sabe? Mesmo nunca ter ido pra lá, parece que, tipo, eu olho alguma cidade lá da Polônia e falo, nossa, eu moraria aqui facilmente, sabe? Eu tenho esse sentimento, assim. Em relação à música polonesa, nossa família tem bastante músicos, né? Meu pai toca acordeon, minha irmã toca violão, então, como meu pai era do interior e ele, quando ele nasceu, só falava o polonês, as músicas que foram passadas para ele, para tipo, meus tios, meu pai, foram as músicas polonesas. Então, querendo ou não, ele aprendeu no acordeon as músicas polonesas primeiro a tocar, e como eu também aprendi acordeon, eu também toco as músicas polonesas, canto as músicas polonesas e sei elas, as tradicionais polonesas, e isso vai passando, daquele jeito mesmo, sabe? Eu posso não falar, mas eu escuto muita música polonesa, eu gosto de ir atrás, eu gosto de ler um pouco, tentar entender aquilo que eu consigo. A arquitetura da casa da minha avó antiga veio de descendência muito forte por causa da minha bisavó. A casa era dela, então foi passada para os filhos, a minha avó era mais nova, então a gente tem a casa há muitos anos. Eu acho que deve ter uns 80, 90 anos a casa. Então já começa disso. Toda a parte de culinária, minha avó, hoje em dia ela não cozinha tanto, mas antes era muito forte. Cucas, outros pratos típicos a gente comia muito na casa deles. Tive contato na infância também da minha mãe fazendo pirogue, que é uma comida típica, então minha mãe fazia massa artesanal, ela cortava na faca a massa, hoje em dia ela aperfeiçoou colocando um copo ali para fazer mais bonitinho. Então, meu contato foi esse. Eu também sou da paróquia ali da Vila Nepomuceno, né, que é a Nossa Senhora Aparecida de Częstochowa, que é a Santa Polonesa. Então, desde a minha época da catequese, eu acabei aprendendo um pouco mais sobre a santa, sobre essa cultura. Aqui na minha cidade também tem as festas polonesas. Quando eu era mais nova, eu acompanhei por 7 anos com a minha família a carreata da Água Branca, da festa, né, da Igreja Centenária, que é uma igreja polonesa. E assim a paixão pela cultura e pelas tradições polonesas é carregada mesmo por aqueles que não carregam em si o sangue polonês. Isso porque a identidade cultural não é herdada biologicamente, mas sim construída a partir das nossas conexões e daquilo que buscamos construir. Até não tinha essa relação antes de entrar no grupo, com palavras, muito com comida, não conhecia muito a história. E a partir do grupo, eu me desenvolvi muito nessa questão e hoje em dia eu falo que eu sou polaca de coração, né? Porque a gente, estando aqui, a gente se sente uma polonesa. Até o pessoal pergunta, nossa, mas você não é? Eu falo, não sou. Mas pra mim já faz parte de mim essa raiz polonesa. Não só a questão de ser a cultura polonesa, sabe? Mas o que isso trouxe pra minha vida, eu até sempre chamo o pessoal pra vir no grupo, fazer parte, porque o desenvolvimento que a gente tem, os valores que a gente carrega com a gente, as amizades que a gente faz, eu conheci muita gente. Tem vários grupos que são parceiros do Karolinka, né, que também, tanto de cultura polonesa, cultura ucraniana, a gente acaba criando essa relação. Então eu conheço gente de Curitiba, o pessoal mesmo da Polônia, eu fiz muita amizade lá quando a gente foi pra lá, sabe? Então isso pra mim é muito importante. Então, eu comecei quando criança. Confesso que quando a gente é pequenininho, a gente não tem muita dimensão, né? Quanto tempo vai ficar numa atividade? Eu mesma comecei muita coisa e abandonei. E o Karolinka foi uma coisa que eu gostei, eu continuei, estou até hoje. E hoje, estando aqui, dando ensaio e tendo a minha filha junto, né? É óbvio que eu alimento aquele sentimento que seja uma coisa que ela goste também, que ela queira participar, né? Claro que jamais vou obrigar ela a participar do Karolinka, mas eu acho que não tem como ser diferente, né, Sossô? Paixão essa que segue sendo passada de pais para filhos, seja por meio da língua, da música ou da dança.